Eu converso com a médica do trabalho, Tânia Dias da Silva, sobre resiliência. Tânia, agora é muito complicado, porque a questão da resiliência depende muito de algumas características pessoais, né? De coisas que a pessoa às vezes traz da vida dela, né? Então tem pessoas às vezes que passaram por uma série de situações de vida, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa já vem com um histórico de medos e de estresse e ela vai ser menos resiliente, não é? Então, como adequar isso, não é? Como numa empresa você pode trabalhar, uma vez que cada pessoa tem um determinado nível, vamos dizer assim? Esse tipo de trabalho, como eu falei no bloco anterior, é feito por uma equipe multiprofissional. Então, existem alguns testes que são feitos com essas pessoas, né, para avaliar o nível de resiliência dele. E aí, a partir desses testes, que tem testes mais complexos, de 20, 26 perguntas, e tem outros que são mais práticos, de 6 perguntas. A partir desse tipo de habilidade que a pessoa já tem, ou o tipo de trauma que ela já carregue, ou mesmo de formação de personalidade, ela é trabalhada daí individualmente ou em grupo para, vamos dizer assim, saber lidar com as situações. É lógico que algumas pessoas já vêm como qualidades natas, né, de esse poder de acomodação que a gente chama, né, que na física é isso, é uma acomodação, e outras pessoas, elas são, vamos dizer assim, mais pragmáticas, mais responsivas de uma forma mais imediata. Então, é preciso trabalhar estimular até, esse né? autoconhecimento, a pessoa entender que ela tem dificuldades e estimulá-la para reverter esse processo. Você acha né? que as palestras, os seminários, as dinâmicas são válidas dentro das empresas? São muito válidas. E trabalhar autoconhecimento também, né? Sim. Isso Então, através de terapia, através de né, todo o trabalho que é Então, as feito. pessoas são orientadas nesse sentido. Algumas já carregam essas características, essas habilidades. Outras, elas precisam de um trabalho a mais, e aí existe uma orientação para encaminhá-las para as situações possíveis, vamos dizer assim. Então, deve-se analisar caso a caso, trabalhar num grupo, mas eu acho que o retorno é caso a caso. Nós costumamos fazer nas empresas também muito trabalho assim, em cima de socorrista, de brigadista, porque nem todos têm a mesma habilidade também, né? Porque não deixa de ser uma situação de estresse. Eles vão trabalhar, quando todo mundo vai fugir de um incêndio, eles vão em direção à situação de emergência, né? Ou para socorrer alguém. Então, é também feita uma abordagem de uma outra forma, mas também para identificar as características positivas e as que não são tão positivas assim, então não são tão desenvolvidas assim, poder estimulá-las. Você acredita que todas as pessoas possam vir a desenvolver um determinado perfil, por exemplo, para ser uma socorrista, uma brigadista, ou, por exemplo, no caso, para trabalhar numa plataforma, ou em determinada situação? Existem algumas pessoas que realmente não se adaptam, né? Então, porque a gente até cria, né, uma ideia do que é trabalhar numa plataforma, mas na realidade só estando lá para saber realmente. Porque da mesma forma que é um ambiente, vamos dizer assim, árido, está à distância, fora da família, quando você está naquela estrutura, você se sente em família, então você faz parte do grupo. Mas como você colocou, nem todas as pessoas conseguem se adaptar. É a mesma questão da resiliência, né? Que é como você se adapta a situações traumáticas, né? Todas as pessoas vão se adaptar a um trauma intenso? Não, nem todas. Algumas pessoas vão ter vamos dizer assim, um surto e não vão conseguir retomar aquela situação. Ela pode melhorar, mas não retomar. Então, sempre existem as exceções, mas todas podem ser treinadas dentro de uma dose adequada. Sim, porque o que eu sempre discuto, né? O ser humano é um ser biopsicossocial. Cada um de nós tem características únicas e todos nós passando por um mesmo problema, vamos ter uma resposta única, individual. Exatamente. Não é?
Agora, como cada um responde, você diante de um luto, uma pessoa às vezes leva um mês, outro vai levar uma semana, outro vai levar 6 meses, não é? Uhum. Então, isso numa empresa fica realmente, claro, vocês têm que trabalhar o grupo, mas aí você vai pensando, Exatamente. né? É essa a ideia, Mônica. Então, assim, a resiliência é uma característica que não é para ser, vamos dizer, trabalhada com situações estressantes do dia a dia. A gente entende que o estresse faz parte do dia a dia da gente, ele é positivo, então é ele que muitas vezes estimula as atividades e tudo mais, mas a resiliência ela vai ser identificada naquele estresse intenso, muito semelhante com o luto. Uhum. Então, a forma com que a gente lida com o luto e retoma a nossa vida normal é muito semelhante ao estresse intenso, porque às vezes você está num ambiente de trabalho, numa situação em que você não consegue se adaptar. Sim. E você sabe que você precisa daquilo para se manter. Então, aí entra a análise, vamos dizer assim, individual. Se você consegue dar a essa pessoa habilidades para ela trabalhar, ou se realmente aquele não é o ambiente dela. Então, se não é o ambiente dela, a melhor situação é ela buscar outro tipo de atividade. Porque existem, né? Às vezes a gente tem uma resistência a mudar, mas existe essa possibilidade. Porque senão ela vai adoecer. Né? Então, a grande questão é não deixar a pessoa adoecer. Aqui a gente tem uma qualidade de vida correta, aqui a gente possa se sentir confortável, se sentir bem no local. O trabalho faz parte da vida da gente, mas ele não pode ser gerar, vamos dizer assim, uma doença, uma patologia. Ele não pode ser a questão que vai te adoecer. Já voltamos a falar. Ouça agora uma dica do Alberto Santini, filho, terapeuta ortomolecular. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os desequilíbrios que o sono pode causar. Eu vejo que 90% ou mais das pessoas que nos procuram no nosso instituto, independente do problema que eles trazem até nós, que pode ser problemas físicos ou emocionais, comentam do desequilíbrio do sono. E nós conseguimos chegar à conclusão, dentro da avaliação, sem perguntar para vocês como está a qualidade do sono, que às vezes as pessoas confundem. Por exemplo, diz, eu durmo bem, só que porque dormiu horas e de repente até profundas. Mas e a qualidade? Como é que acordou no dia seguinte? Então nós vamos fazer várias questões, por exemplo, se você dorme bem, se você dormiria mais horas se pudesse, se tem pesadelos, se desperta durante a noite, se tem sonolência durante o dia, se acorda cansado ou custa levantar, se tem quebras de energia antes e após as refeições. Na somatória de diversas questões, nós vamos ver quantas vezes os elementos relacionados ao sono estão sendo pedidos e vamos devolvê-los para que ele produza uma reação bioquímica nas suas enzimas, para que o seu metabolismo queira começar a reagir por si só, mas também analisando o lado emocional. Que eu falo que quando o sono não é bom, que é 1/3 do dia em média que nós dormimos, que é 8 horas, os 2/3 restantes muitas vezes não ficam bem. E existem mais de 100 doenças comprovadas cientificamente provocadas pelos desequilíbrios do sono. Até mesmo, por exemplo, casos de pessoas que têm diabetes, que se usam de insulina, às vezes elas precisam de dosagens maiores por causa do desequilíbrio do sono. E através da terapia ortomolecular, nós vamos procurar te trazer um benefício para que você seja por fora aquilo que você é por dentro. Para que você tenha uma mente equilibrada, um metabolismo equilibrado, para que por fora você seja uma consequência de saúde. Esses oligoelementos não impedem o uso de outros medicamentos, pelo contrário, eu falo que é como um adubo de um ser humano. Esses nutrientes que eles acabam faltando não só pelo que se come, mas também pelas nossas emoções, sentimentos e nossas preocupações e o envelhecimento. Nós vamos se devolver, você vai reagir melhor, até para se precisar usar outras substâncias, que elas absorvam de melhor maneira e você consiga uma saúde fique mais saudável, tá bom? Desejo muita paz, muita alegria e que fique com Deus acima de tudo. Até a próxima semana.
Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.